Pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, tenho mais de 20 anos aí de atendimento em saúde clínica e cardiovascular e, como vocês sabem, como eu sempre tenho dito, o objetivo do nosso podcast é trazer pessoas, médicos, né, colegas médicos, com uma formação já sólida, já testada no mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cirurgia torácica. Nós já trouxemos aqui vários especialistas e cirurgia torácica é um tema que é relevante para a sociedade e a gente até é um tema que pouca gente, e aí a doutora Maíra vai se apresentar, mas pouca gente até fala muito sobre isso na rede social, até pesquisando. Então, existe essa necessidade de fato a gente colocar a população sobre a cirurgia torácica. Então, eu queria agradecer a minha colega de turma, a doutora Maíra, por estar aqui presente no Saúde em Pauta e fique à vontade para se apresentar aí para os nossos telespectadores e ouvintes. Olá, Leandro, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né. Maíra Calil Fernandes. Eu formei na Escola Baiana de Medicina, fui colega de Leandro. Nós formamos em 2002 e eu sou cirurgiã torácica, né. Para chegar à cirurgia torácica, primeiro eu passei pela residência de cirurgia geral em Aracaju e depois fui para um centro de referência do país, lá no Rio Grande do Sul, que é o Pavilhão Pereira Filho, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e fiz a residência em cirurgia torácica. Então, desde 2008 eu tô aqui em Salvador. Eu atuo como cirurgiã torácica, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, e sou parte do comitê executivo de um grupo internacional de parede torácica chamado Chest Wall International Group, e do grupo CIRTORAX, que atua aqui em Salvador, na Bahia. Então, falando sobre a cirurgia torácica, é uma pergunta bem interessante, porque toda vez que a gente fala assim, eu sou cirurgiã torácica, aí alguém fala assim, nossa, você opera coração? Não, o cirurgião torácico não opera o coração, né? Ele opera tudo que está entre o pescoço e o diafragma, mas não opera nem o coração, nem os grandes vasos. E poucos cirurgiões torácicos também operam o esôfago, termina ficando muito para o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo. Então, pulmão, mediastino, pleura, parede torácica, traqueia, né, a via aérea, e até a cirurgia do suor, que também o nervo está lá na parte torácica. A cirurgia torácica digo assim, tem um atendimento hospitalar extremamente relevante para várias situações. E agora, assim, me lembrei agora de um caso recente de uma paciente que chegou para mim, onde ela apresentou um quadro de virose, né, uma virose respiratória, que até foi muito comum, ou tem sido comum em várias e várias situações. E essa virose respiratória trouxe para ela uma, uma água, uma água no pulmão. E aí as pessoas se confundem muito dessa questão de água no pulmão, viu, Maíra? Às vezes chega, ah, doutor, eu tive água no pulmão. O meu pensamento como médico é entender que água com pulmão é sempre o que a gente classifica chamado derrame pleural, né? Eu quero que vocês vai explicar um pouquinho mais isso. E às vezes a água no pulmão é o edema agudo de pulmão, que é na área da cardiologia, que é pós-infarto, hipertensão, enfim. Mas especificamente, diga aí pra gente, o que é a água no pulmão, na pleura, que se forma e como é que é a atuação do cirurgião torácico nesse sentido? Porque realmente é algo que aconteceu recentemente, me veio aqui à mente e as pessoas às vezes se confundem o que é derrame pleural e quais são as consequências disso. Exatamente, né, confunde-se o que é a água no pulmão, que seria a congestão pulmonar, com a água na pleura. O que é a pleura, né? A primeira coisa é a gente entender o que é esse espaço. Então, eu gosto muito de explicar da seguinte forma: existe uma película que recobre o pulmão por fora, e a gente pensa esse pulmão, assim, como uma grande bola de assoprar, e existe uma película que recobre o a caixa torácica por dentro, que chama pleura parietal. Então a gente vai ter a pleura visceral, que recobre o pulmão, e a pleura parietal, que recobre a caixa torácica por dentro. Esse espaço entre esses dois folhetos, ele é um espaço virtual, que não tem que ter nada. E quando a gente às vezes tem algum quadro de infecção, no pulmão,
Isso pode irritar esse espaço pleural e até infectar esse espaço pleural e causar água na pleura. Claro que não é o único motivo para o derrame pleural, que é essa água na pleura. Existem outras causas também, como por exemplo câncer de pulmão, até a própria congestão pulmonar, a água do pulmão, também pode dar água na pleura. Mas no caso de uma infecção pulmonar respiratória, isso pode escapar para o espaço pleural, causar essa água na pleura, e aí entra realmente o cirurgião torácico para atuar. Inclusive pode ter, complicações como pus, né, que é o pus na pleura. E como é que é essa atuação? Onde é que qual é a indicação, por exemplo, de uma consulta mais a nível nessa situação, né, que vai ser a nível hospitalar, onde o paciente tem que ter essa avaliação cuidadosa do cirurgião torácico. Quais são os sinais que a pessoa tem que vai levar à necessidade de uma intervenção, por exemplo, de água da pleura? Primeiro assim, pus, precisa intervir e a água como é? Separe um pouquinho pra gente. Bom, primeiro a gente vai ver que existe o derrame pleural. Então, esse paciente ele vai chegar ou com um quadro de uma infecção que não se resolveu e que está se perpetuando nesse momento, ou ele vai sentir uma dificuldade respiratória, então vai sentir falta de ar mesmo, é por conta de a restrição, o pulmão tá ali sem conseguir encher a bola de assoprar totalmente, né? Ele pode também chegar com dor torácica, simplesmente. Uma dor torácica intensa. E a gente vê muito isso em pediatria, por exemplo. E aí, faz um raio-x de tórax, faz uma tomografia, identifica esse líquido na pleura. E o líquido pela tomografia, às vezes a gente tem algumas sugestões de que já está complicado, que a gente chama, ou seja, que pode ser que tenha pus já dessa infecção, ou às vezes é um líquido livre. E aí a gente toma a decisão de intervir. Né? O cirurgião torácico, ele faz desde punções pleurais, que é uma agulha pequena, fina, com anestesia local, e a gente punciona esse espaço e vê a característica desse líquido, e às vezes esvazia esse líquido, passando por um dreno de tórax, que aí você já coloca também sob anestesia local um dispositivo, que é como se fosse um tubo, para esvaziar esse líquido e você mandar para análise e já tratar ao mesmo tempo. Ou a gente pode fazer uma coisa chamada videotoracoscopia ou pleuroscopia por vídeo. O que é isso? Já é sob anestesia geral e é já uma cirurgia minimamente invasiva, em que a gente, por vídeo, colocando uma câmera nesse espaço pleural, a gente olha a característica desse líquido e já limpa essa cavidade e coloca, né, um dreno, um dispositivo para manter essa drenagem adequada no pós-operatório. E isso dá um conforto enorme, né, quando você tem, né, o líquido comprimindo o pulmão, quando você esvazia, a sensação do paciente ela é bem satisfatória, porque resolve mesmo aquela situação angustiante. Eu queria comentar, falei com você, que eu me impressionei muito positivamente com vendo uma atuação sua, aquele peito escavado, né, é uma área que muitas vezes acontece de ter uma demanda, além de fazer a parte de cardiologia clínica, eu faço ecocardiograma, e já chegou essa demanda da gente avaliar, jovens. Eu não sei se tem uma relação, você vai explicar um pouquinho aí, mas por coincidência, acho que o seu caso foi um menino. Os que eu fiz também já vi a avaliação durante minha carreira também foi um menino, onde pela postura, enfim, tem aquele peito que escava muito. E quando se escava, a gente na cardiologia a gente faz avaliação, hoje tem outros métodos de diagnóstico, mas assim, no ecocardiograma, essa deformidade do tórax acaba comprimindo o coração e dificultando um pouquinho a performance cardíaca. Então, é um jovem que já vai ter dificuldade de ter uma respiração boa, ele já não vai ter uma tolerância interessante ao exercício, porque ele começa a passar mal por conta dessa compressão cardíaca. Explique um pouquinho para a gente, para as pessoas, o que é esse peito escavado, na visão do cirurgião torácico, e a importância da intervenção quando ela é indicada. O peito escavado, né, pectus excavatum, ou peito de sapateiro, bem conhecido popularmente, ele é uma das deformidades torácicas. Nasce com aquela predisposição congênita. E o oposto, que é o peito de pombo, que é o peito para fora, chama pectus carinatum. O cirurgião torácico, ele atua nessas duas deformidades torácicas.
né? E é super importante porque muita gente não sabe disso, né? Não sabe o problema que tem. Às vezes chega no consultório o paciente que demorou, aqueles pais que viram que o peito tinha alguma coisa estranha, mas não sabiam o que era, e demoraram para chegar no consultório. Então, o pectus excavatum, e esse é mais associado com problemas cardiorrespiratórios, ele pode sim comprimir coração e pulmão e dar sintomas. E a atuação do cirurgião torácico não é só cirúrgica nesse tipo de doença. A gente, muitas vezes o paciente ele chega bem cedo no consultório, ainda, né, na pediatria, e eu consigo, por exemplo, fazer intervenções com aparelhos e resolver aquele pectus, quando ele é mais discreto, puxando esse peito para fora como se fosse uma grande ventosa, certo? Ou colocando usando outras órteses em que você trata o defeito congênito. Mas, quando isso passa, né, quando ele chega ali na adolescência, que ele começa a desenvolver uma rigidez torácica, isso já pode ficar mais difícil de ser resolvido de forma conservadora, então termina precisando da cirurgia, e é importante que faça, né? Ele pode trazer realmente, principalmente na vida adulta, problemas mais sérios, assim. Eu lembro de um caso, por exemplo, para mim, que é você cardiologista, eu acho que é bem interessante, que chamou muita atenção, que era um menino de 16 anos, que ele não tinha sintomas até então, não tinha. E ele fez uma eletro porque na escola exigiu para educação física. E aí ele terminou indo para um Holter, porque ele tinha 18.000 extrasístoles ventriculares num Holter. Um menino que era assintomático. E aí, nas mãos de um bom cardiologista, identificou que tinha um pectus excavatum severo. E aí foi encaminhado e a gente tratou a cirurgia torácica. Você pode fazer de forma minimamente invasiva, que é pela técnica de Nuss, que é mais conhecida, que a gente passa umas barras retroesternais e bota esse peito para fora. E no pós-operatório, ele passou a ter 18, não 1.000, 18 extracístoles 24 horas no Holter. Então, assim, o tratamento do pectus tratou a arritmia desse paciente. Impressionante. Como tem tudo a relação um com a outra, a gente tem que buscar sempre as causas, né? Por isso que muitas vezes a gente estava conversando no outro podcast que às vezes as pessoas querem fazer exame, 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 mas você precisa ter o médico que guie, o médico oriente, nem sempre vai ser intervenção, nem sempre são. Doutor Paraná, ele vem falando muito isso. Quando o médico pede muito exame, ele não sabe mais o que tá, para onde tá indo, né? A gente tá vendo aí uma enxurrada de pseudos especialistas que sabem tudo de tudo. A gente aqui na Bahia, a gente vive uma realidade que eu acho que nunca deixou de ter, que é a tuberculose. Inclusive, eu tive, como estudante de medicina, tuberculose, na época que eu passei no Otávio Mangabeira. Eu, na época, estudava bastante, comia mal, dormia muito pouco, eu costumava a dormir, acordar para estudar, enfim. E a tuberculose hoje ele é tratei, foi diagnóstico bem rápido e tratei, fiquei sem sequela. Mas a gente sabe que é a realidade é que muitas pessoas estão aí com tuberculose ao longo dos anos, não se tratam, não se cuidam e ainda continua ainda muito prevalente na Bahia. E essa tuberculose traz sequelas. É uma demanda que surge para vocês também, a tratar a sequela de tuberculose? Você tem visto que tem aumentado, está estável? Como é que está a visão sobre isso? A atuação do cirurgião torácico na tuberculose, ela começa, inclusive, no diagnóstico. Tem pacientes que eles não, que no exame normal mais comum, que é o exame do escarro, ele não consegue ter o escarro, e aí o cirurgião torácico é chamado para fazer um exame chamado broncoscopia. O que é a broncoscopia? A broncoscopia é uma endoscopia, só que em vez de ser lá do esôfago e do estômago, ele é da via aérea, né? Então a gente vê a traqueia, os brônquios, e a gente chega lá nos brônquios segmentares e pode coletar o material de lá de dentro, de pertinho, lá do parênquima pulmonar, do pulmão. Então, às vezes a gente atua nesse diagnóstico, fazendo a broncoscopia. Às vezes a gente faz a broncoscopia porque esse paciente chega com uma coisa chamada hemoptise. O que é hemoptise? É o sangramento da via aérea. Então, ele bota o sangue, né, com a tosse. E aí a gente precisa atuar mesmo, tentando controlar esse sangramento em algumas situações. Às vezes a tuberculose dá derrame pleural. E aí dá uma dor bem intensa na pleura. E a gente faz o diagnóstico
funcionando esse derrame pleural. E às vezes o paciente fica com sequela de tuberculose e a gente precisa atuar. Ainda bem que a gente tem visto bem menos sequela, né? A gente consegue, os pacientes conseguem hoje em dia ter um tratamento mais adequado, então chega menos esse paciente com perfil de sequela de tuberculose. Mas pode acontecer, ele faz uma destruição do pulmão e isso leva a infecções, por exemplo, de repetição, ou então a um sangramento, né? Ficar botando um pouco de sangue na tosse, e a gente às vezes tem que tirar essa parte do pulmão, e não tá legal. Interessante você falou, porque o meu caso foi assim, eu era no 4º ano, eu não tinha plano de saúde nessa ocasião, e aí eu tava com uma tosse, uns sintomas assim bem, não era muito específico. Fiz um raio-x, deu uma mancha retrocardíaca lá atrás do coração, aí ficou, o que é, não é, não tava dando nenhum exame alterado. E aí eu fiz um São Rafael, não me lembro mais quem foi, eu fiz uma broncoscopia para diagnóstico. Foi aí que eu descobri que eu tive tuberculose, pelo exame, como você citou, onde cirurgião torácico é chamado para realizar, e aí comecei o tratamento e fiquei sem sequela. Então, a importância desse diagnóstico, que às vezes é atuar nessa broncoscopia. E o que é esse exame? Explica um pouquinho sobre o que é a escopia aí dos brônquios, etc. É um exame que é minimamente invasivo, que a gente faz geralmente ou sob sedação ou sob anestesia geral mesmo, depende do caso, em que a gente introduz um aparelho que tem uma câmerazinha na ponta. Esse aparelho a gente introduz às vezes ou pelo nariz ou pela boca, e aí a gente vê toda a via aérea, vê a traqueia inteira, vê os brônquios, e aí a gente pode fazer tanto diagnósticos, né, coletar material, coletar secreção, quanto fazer tratamentos mesmo. A gente tem hoje tratamentos endoscópicos, tanto para, por exemplo, estenose de traqueia, ou para o controle de um sangramento, ou a gente faz um exame que junta a endoscopia com a ultrassonografia, que chama ecoendoscopia, e a gente pode fazer biópsias através desse aparelho. É, e tem criobiópsia, que é outro tipo de biópsia também do pulmão. Então, a broncoscopia é um grande aliado do cirurgião torácico e é um aparelho comprido, flexível, geralmente, que tem uma câmerazinha na ponta. E a gente tem essa visão por dentro, né? Uma visão complementar da parte da árvore respiratória. Algo que é extremamente comum, por exemplo, na minha prática, porque a gente acaba pedindo assim, raio-x de tórax, tomografia de score de cálcio, que, né, que é um exame que sem contraste. E particularmente é um exame que eu gosto bastante, que é a tomografia para score de cálcio. E quando a gente pede esses exames, acaba surgindo nódulos. Inclusive, assim, até durante a pandemia aconteceu isso com um paciente ele é até médico, paciente meu, e eu sempre tinha pedido o exame para ele, ele fumava, enfim, e vamos fazer, ele tinha medo, sabe? Médico é meio medroso, né? Médico não quer fazer as coisas. E aí, lá para as tantas, durante até a pandemia, ele resolveu fazer essa tomografia para escola de cálcio para a gente avaliar os vasos do coração. E aí veio um nódulo. Veio um nódulo, que é uma coisa que acontece muito eh, na nossa prática do dia a dia. Como médico e paciente, por exemplo, eu estou diante de um nódulo pulmonar. Nessa situação específica, esse nódulo pulmonar foi investigado, foi feito, passou por um cirurgião torácico, foi dado o diagnóstico e ele tratou e vem acompanhado que foi um câncer de pulmão. Então, nódulo pulmonar, se a gente fizer que hoje, vocês pegarem o raio-x, vai ter um monte de gente com, olha lá, nódulo pulmonar. E o que é o nódulo pulmonar? Quando se preocupar e quando deve procurar a cirurgia torácica? Bom, primeiro, falando sobre o nódulo pulmonar, é interessante porque a gente, com a medicina, a evolução da medicina e dos exames, né, das tomografias, hoje elas conseguem enxergar coisas que não se enxergava no passado. A gente passou a cada vez mais identificar os nódulos pulmonares e nódulos pequenos, que passariam despercebidos em outros momentos. O nódulo pulmonar, ele tem que ser investigado e acompanhado. Às vezes você não precisa exatamente fazer uma biópsia, mas é importante ter um acompanhamento, né, com cirurgião torácico ou com pneumologista, ou se você tem já alguma doença oncológica com oncologista, mas que você acompanhe esse nódulo e às vezes biopsie, precisa realmente biopsiar e ressecar esse nódulo. Nem tudo é câncer. Para não causar assim, um alarme, né? Assim, tem muito nódulo que é cicatricial. A gente teve uma infecção no passado e ficou ali uma cicatriz no pulmão.
Tem nódulos benignos e tem nódulos que são malignos. O que é interessante, assim, um paciente que ele é tabagista, né, que ele fuma, ou que tem história familiar de câncer de pulmão, esse paciente ele tem que entrar, esse nódulo tem que ser visto com outros olhos, né? Existem já programas de rastreamento de pulmão, por exemplo, e é interessante que esses pacientes que têm esses riscos, né, maiores, como o tabagismo e a história familiar, que ele façam esse rastreio desse nódulo, né, e procurem investigar, fazer uma tomografia de uma forma mais regular, do mesmo jeito que as mulheres, por exemplo, fazem o rastreio do câncer de mama, ou que os homens fazem, né, o rastreio do câncer de próstata. Então, um paciente que é grupo de risco maior para câncer de pulmão, ele tem que se preocupar com isso, olhar com outros olhos, fazer um acompanhamento mais regular. Mas nem todo nódulo é câncer, e a gente também tem que acabar com o estigma de que o câncer de pulmão é uma coisa que não tem mais jeito, porque hoje em dia a gente tem novas tecnologias, tanto na parte de oncologia quanto na parte de cirurgia torácica, de técnicas, inclusive, e que a gente consegue dar uma sobrevida ao paciente completamente diferente. Boa. Então também é bom entender que isso não é um atestado, assim, entendeu? A gente tem formas de tratar o câncer de pulmão e quanto mais cedo, melhor. Porque o câncer de pulmão, quando ele começa a dar sintomas mesmo, ele já é uma doença mais avançada. Ele costuma ser um tipo de câncer mais silencioso. Acho que dentre você tem alguma a estatística de câncer de pulmão, ele vem à frente, um dos primeiros, né, vem, e homem, mulher, uma mulher mama, mas eu sei que homem depois passa para Ele é bem bem mortalidade, né? Ele tem um alto índice de mortalidade. Mas a gente tem visto coisas, novas perspectivas com a terapia, com outros tipos de tratamento oncológico e as técnicas de cirurgia mesmo, e então de você rastreio. tendo um nódulo, né, esse nódulo é especial pessoas tabagistas com histórico familiar, ou até, assim, existe uma pesquisa também ativa, né, para nódulos que podem ser de metástase também, que os oncologistas gostam de pedir. Então, mas aí tá lá, tem um nódulo, surgiu lá um nódulo, eu como médico ou paciente, a gente já o nódulo que tem uma característica que possa ser, alterado, enfim, é necessário que tenha um procedimento de acompanhamento. Eu já devo já encaminhar o paciente mesmo, até uma busca ativa pelo cirurgião torácico. É interessante que faça esse acompanhamento, porque vocês é que de fato têm uma experiência, uma expertise muito nisso. Uhum. Sim, eu acho que o cirurgião torácico ele vai definir, assim, ver as características desse nódulo junto com a história desse paciente, que isso, né, vai definir muito do que você tem que ser mais invasivo ou não, e definir as formas que você tem de biopsiar. Né? Um nódulo pulmonar, por exemplo, ele pode ser biopsiado com uma biópsia guiada na tomografia, com anestesia local. Se ele é mais central, a broncoscopia nos ajuda. Se às vezes você tem que fazer uma cirurgia, né, um pouco maior, sob anestesia já geral, mas que com o vídeo a gente consegue fazer pequenas incisões e tira, por exemplo, ali uma cunha que tem aquele nódulo e manda aquele nódulo para análise. Então, o cirurgião torácico, eu acho que precisa ser envolvido na investigação de um nódulo pulmonar. Outra coisa que é importante falar, às vezes tem muita gente que não nem desconhece até, e quando eu era interno, eu fiz meu internato no Santa Isabel, eu participei de algumas cirurgias como interno, né, ali, olheiro, cirurgia torácica para pessoas que tinham excesso de suor, né. E muitas vezes acontece até de pessoas chegarem no nosso consultório com essa queixa de que soa muito na mão, quando ela pega no isso acaba, socialmente, de fato, é ruim para a pessoa, gera um estigma. E como é que a cirurgia torácica atua nessa situação? Como é que esse tratamento é arriscado? De fato resolve a situação desse paciente? Explica um pouquinho sobre essa condição e a possibilidade de tratamento por cirurgia torácica. É, pensar, né, que a cirurgia do suor nas mãos é no tórax, que negócio esquisito, né? Você imagina assim, pô, tem que operar a mão, não, não é a mão, né? O suor excessivo, que é chamado de hiperidrose, localizada, e é bom diferenciar isso, porque o que é quando é hiperidrose, ou seja, o suor é generalizado, a gente tem que procurar outras causas do suor, isso geralmente é secundário a alguma coisa, alguma doença, mulheres na menopausa, por exemplo, algumas medicações podem dar isso, então isso tem que ser investigado de uma outra forma. Mas falando do suor localizado, né, e aí ele geralmente ocorre nas mãos, nas axilas,
no rosto, nos pés. Esse suor, a hiperidrose localizada, ela tem indicação cirúrgica. E sim, é o cirurgião torácico que atua nisso, porque a gente vai atuar, a gente vai seccionar, ou seja, cortar o nervo simpático, que é responsável pelo suor, lá dentro do tórax. É uma cirurgia minimamente invasiva, sob anestesia geral, é importante, né, saber isso, mas super rápida, em que você corta, né, o nível da cadeia que vai levar o suor para as mãos, ou para as axilas, ou para o rosto. Então você secciona aquilo, as incisões são bem pequenininhas, assim, dependendo do trocate que você usa, 5 milímetros de incisão. E é interessante que é imediato. Então é um paciente que está com a mão molhada, fria, e aí você secciona e a mão fica quente e seca. O anestesista às vezes brinca que se você pega em uma mão, quando você não fez o outro lado ainda, né? Que você faz um lado, depois você faz o outro lado. Que uma mão tá fria e molhada e a outra tá seca e quente. É imediato o resultado. Então esse paciente já acorda com a mão seca. Eu queria que a gente vai agora comentar essa questão que as pessoas têm, assim, cirurgia do tórax, né? Tem medo, tem receio e nós, na cardiologia, a gente faz muita eu digo sempre o seguinte, a maioria dos receios que as pessoas hoje têm de procedimento cirúrgico, tá de uma medicina mais no passado, e você não tinha uma avaliação de risco, ele não passava por exames detalhados, então hoje a gente se cerca antes de um pré-operatório, de uma avaliação antes, justamente para que tenha menos complicações. Eu digo o seguinte: tudo na vida pode complicar, tudo na vida tem efeito colateral, até o amor. Mas hoje a gente está cada vez mais cercado disso. Por exemplo, na avaliação mesmo de risco cardiovascular, cirurgia torácica, por si só, não agrava o risco do paciente. Não está lá nos critérios de uma cirurgia agravante, por exemplo, diferente de uma cirurgia vascular. Porque essa semana eu estava explicando para um paciente, olha, você vai fazer um procedimento vascular. Eu mostrei aqui para ele, tá vendo? Vascular, seu risco você já ganha 1 ponto. Então desmistifique um pouquinho assim, que eu vejo que as pessoas têm muito medo. Ah, mas o doutor mas vai abrir meu peito, eu tenho que mesmo tirar esse negócio e tal. Como é que funciona para as pessoas entenderem a cirurgia do tórax? Bom, primeiro, realmente não existe cirurgia sem risco. Nada sem risco. Então, risco a gente vai ter, né? O que que a gente vê com a evolução da medicina é que a gente vai se cercando de cuidados para que esse risco diminua cada vez mais e fique ali sob controle, né? A cirurgia torácica, há um tempo atrás, todas as incisões, por exemplo, da cirurgia torácica, os cortes eram enormes. Cortes de 15 centímetros, que precisavam de um afastador, abria o peito, de fato. Mas a gente hoje, a gente faz cada dia menos isso, não é que isso não precisa, em algumas situações você precisa sim fazer dessa forma. Mas na maioria das vezes a gente faz cirurgia minimamente invasiva, então são cortes pequenos. É uma cirurgia que é videoassistida. E isso tornou realmente o pós-operatório muito mais tranquilo do que era. Eh, eu acho que a gente tem que ter medo da doença, a gente não tem que ter medo do tratamento. Então, não tem que ter medo da cirurgia torácica. Se você precisa de uma cirurgia torácica, ela vai ser a sua aliada. Você não tem que ter medo dela. Você tem que ter medo da doença que você não está controlando. E a evolução da medicina está diminuindo os riscos, né? Vai diminuindo os riscos, o que não significa não ter. Hoje, por exemplo, a cirurgia do suor ou algum outro, já existe, por exemplo, é porque, como eu comentando com você, hoje eu faço uma medicina mais de consultório, já saí de ambiente hospitalar, do paciente submeter a cirurgia e ter alta mais precoce, porque quando eu ainda estava inserido no hospital, você tinha aquela demora, inclusive até cirurgia cardíaca mesmo. Hoje o paciente opera do coração, a ideia é que ele tenha alta, né, o mais rápido possível. Logo ele já vai estar tem um exemplo mesmo assim que eu costumo mostrar, pessoas famosas e presidentes e ex-presidentes como são submetidos à cirurgia, já lá no leito ele começa a fazer, né, fisioterapia, motora, respiratória. E essa cirurgia torácica? A média, mais ou menos, esse procedimento que tá falando de suor, biópsia de nódulo e tratamento, ele interna, fica quantos dias? Sempre paciente que esteja estável, esteja É, bem. a cirurgia minimamente invasiva, ela mudou isso, realmente.
E eu acho que também uma forma da gente ver o pós-operatório de uma forma geral mudou, como você falou. Entender a importância de que aquele paciente ele saia do leito rápido, que ele faça fisioterapia rápido, que ele se movimente. Para você ter ideia, a cirurgia do suor, geralmente a gente dá alta no mesmo dia, certo? Então, se o paciente faz de manhã, de tarde ele está em casa, certo? Tem cirurgias que você faz até uma ressecção, né? Tira um pedacinho ali do pulmão, daquele nódulo, por exemplo, e com 2 dias esse paciente está em casa já sem drenagem, tranquilo. É claro que isso não é matemática, né? Ainda não é matemática. Depende de cada pessoa, é uma pessoa, as suas comorbidades, né? As suas doenças associadas, os riscos, cada caso é um caso. Mas geralmente, assim, a Videl, né? A videotoracoscopia, ela trouxe realmente a cirurgia torácica para uma outra forma de pós-operatório. Menos doloroso e mais rápido. Tem se falado muito aí sobre agora robótica em praticamente quase tudo, né? Também existe na cirurgia torácica. Sim, existe. A robótica veio para ficar aí, né? Ela ajuda em alguns casos de cirurgia torácica, somente de câncer de pulmão. A robótica soma os casos, alguns casos de tumor de mediastino também, né? Esse espaço entre os pulmões que a gente tem que podem ter tumores. Então a robótica, ela em algumas situações assim que você precisa ter um detalhe mais amplificado do, de um nervo. Por exemplo, eu voltei do congresso agora e estava se falando em reconstrução da cadeia simpática por robótica. Quer dizer, você pegar uma cirurgia que é um nervo, é uma coisa fininha, né? Então isso tem amplificado e a robótica auxilia muito nisso também. Na sua prática aí do dia a dia, quais são as demandas que você tem visto? Porque a gente passou. Primeiro ponto, na pandemia surgiram demandas diferentes para a cirurgia torácica para vocês. E se o pós-pandemia está tendo sequela que é necessário atuar o cirurgião torácico? Vocês têm visto essa situação? Na pandemia, a gente passou a fazer, né, o cirurgião torácico atuou muito diretamente, né? A gente passou a fazer uma quantidade absurda de traqueostomia, por exemplo, né? Pacientes que entravam, né, em insuficiência respiratória, precisavam de intubação, de respirar com ventilador e precisavam da traqueostomia como para auxiliar nesse processo. Então a gente aumentou muito o número, muito. E, e depois a gente teve esses pacientes traqueostomizados para lidar no pós-operatório, né? Depois, quando ele se recuperava do Covid. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe. A outra coisa de destruição pulmonar mesmo, né? Pacientes que tinham destruição pulmonar pela infecção e a gente precisava, por exemplo, drenar esse tórax, tanto para líquido na pleura, quanto para uma coisa chamada pneumotórax, que é quando escapa o ar para aquele espaço pleural que eu comentei antes. A gente vê, assim, no pós, a gente passou a ter algumas, o que a gente chama traqueoplastias, que é secundários à estenose da traqueia. Então, um paciente que ficou muito tempo entubado, que teve muita inflamação nessa traqueia, que precisou de traqueostomia, e a gente tem que ressecar essa área de obstrução, de estenose. Então, a gente passou a ter alguns pacientes para traqueoplastia a mais do que a gente tinha no passado. E aí, puxando para uma outra coisa, assim, em relação à traqueostomia, é, a, é um assunto até que a gente pode falar depois, mas assim, eu gosto de falar que a traqueostomia, ela não pode ser vista como uma vilã, certo? Isso, você estava falando, eu já ia emendar essa pergunta. Por quê? Porque é comum, assim, às vezes, acontece de um paciente meu ou um parente, enfim. Doutor, já estão querendo fazer traqueostomia, vai cortar a garganta dele. Eu falei, calma, é um procedimento que é necessário para. Explique um pouquinho sobre isso, a traqueostomia, Isso, né? Que ainda tem muito receio, muito mito em relação a esse isso. procedimento. O primeiro que é a traqueostomia, né? A traqueostomia é a abertura da traqueia, que a gente no pescoço faz uma abertura, e o paciente passa a respirar por uma cânula introduzida aqui, na traqueia. É, é, ela
ajuda, por exemplo, num paciente que está na UTI, precisando do ventilador, respirar com aparelho, ela ajuda a você reduzir sedação, a ajudar a fazer a aspiração desse paciente. Então, ela é uma aliada, em algum momento, tem essa indicação de um paciente que está na UTI e que precisa cortar a garganta, né? Como os pacientes chegam desesperados, né? Então, a traqueostomia ela vai ajudar no processo de recuperação do paciente. Então, isso a gente precisa ver isso de uma forma diferente. Ela vai ajudar no processo de recuperação. E eu costumo a repetir isso para meus pacientes. Eu tenho muito paciente pediátrico, certo? Que precisa de traqueostomia por vários motivos, não só porque passaram pelo UTI, mas porque tem outras doenças. E eu costumo falar, a traqueostomia é uma aliada, ela não é vilã. Muitas vezes aquele paciente ele está vivo e respirando graças à traqueostomia. A gente precisa mudar a forma de ver isso, ajudar esses pacientes, acompanhar esses pacientes, fazer com que a vida seja possível com a traqueostomia. A traqueostomia não é o fim. Existe muito medo, receio, mito e tem que desmistificar essa questão da traqueostomia, que realmente é um procedimento médico necessário e super bem indicado hoje em dia, né? Bem e seguro, na verdade, bastante seguro. O que você tem visto mais aí na sua prática do dia a dia? Quais são as demandas, quais são as dores hoje da sociedade que chega até você para resolver, você querer apontar, além dos que a gente já relatou aqui? Assim, eu termino tendo, como eu tenho um interesse muito grande na parte de deformidade da parede torácica, né? Não só dos pectos, mas também às vezes de tumor de parede. É, além disso, a parte de via aérea pediátrica é um negócio que eu tenho um encantamento com esse tipo de paciente. É, termina chegando muito esses pacientes para mim. E aí eu queria falar de duas coisas principalmente. Assim, o paciente de pectus é um paciente que geralmente precisa de um apoio, certo? De um acolhimento muito grande. São pessoas, durante muito tempo, a gente tratou pectus como uma coisa só estética. Ah, é só estética. Ah, vai nadar que resolve. Ah, aceita sim, você é tão bonito. Assim, e não consegue entender a pessoa que tá com aquela deformidade. Então, além da questão de alteração cardiorrespiratória que a gente já falou, mesmo quando você afasta isso, que você não tem problema no coração, não tem problema de respiração, mas você tem uma pessoa que está com a autoestima muito abalada, que precisa de um apoio. E tem adolescentes, às vezes, que não conseguem ter uma vida social com aquilo. Então, essa demanda chega e eu acho que a gente tem que acolher esses pacientes, sabe? Tem que apoiar esses pacientes. Não é só estética, não é besteira. É uma coisa que precisa ser resolvida de alguma forma. Então, essa demanda chega muito no consultório. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter uma forma, até profissional de saúde mesmo, de enxergar isso de uma forma diferente, sabe? E a outra coisa que chega, que também tem a ver com essa minha outra área de atuação, que é a via aérea pediátrica, pacientes que fizeram a traqueostomia por algum motivo e ficam órfãos. Eles não sabem com quem acompanhar, como fazer, o que é que tem que ter que cuidar daquela cânula, quais são os cuidados que tem que ter, quanto tempo tem que trocar, qual é o profissional que vai fazer isso. Então, é uma demanda que chega bastante. E eu acho que a gente precisa ter esse segmento no pós. Em relação a, né, o peito escavado, quando é que o pai ou a mãe começa a notar que tá diferente, que já precisa fazer um acompanhamento? Existe uma idade que a gente precisa ficar mais atento. E outra coisa que muitas vezes falam, que estão dizendo, não, é porque ele fica muito no celular. no quarto." Se isso aí tem Bom, relação. eu acho o seguinte, que primeiro, quando você percebeu que tem alguma coisa estranha, procure um especialista. Procure um cirurgião torácico que tenha, né, familiaridade, que trabalhe com pectus. Acho que o momento ideal é esse momento. Primeiro porque existem algumas síndromes que podem estar associadas com pectus. E às vezes a gente diagnostica isso, certo? Pede alguns exames que diagnosticam. Então a gente precisa tratar não pectus, mas essa outra síndrome, por exemplo. Ou saber que ela existe. Então, viu que tem algo estranho, procura. A maioria chega no primeiro estirão do crescimento. Porque é quando dá o primeiro estirão de crescimento que o peito afunda ou vai para fora.
Porque a teoria mais aceita do pectus, ela é o quê? Ela é o crescimento anormal das cartilagens que ligam o externo, que é o osso que a gente tem aqui na frente, às costelas. Então, quando dá o primeiro estirão de crescimento, essa cartilagem ela cresce de forma normal, colocando esse osso, que é o externo, ou para dentro, no pectus scavato, ou para fora, no pectus carinato. Então, o melhor momento é perceber que tem alguma coisa diferente, leva, certo? Em relação à postura do celular, é muito interessante, porque, na verdade, a postura do celular... o paciente de pectus, ele já tem uma tendência a fazer uma postura com cifose, que é o ombro caído para frente, né, as costas ficam meio curvas. E aí, junta com a postura do celular, isso se acentua, isso piora, né? Mas não é o celular que está causando, né? Geralmente, é o pectus que piora essa postura do paciente. A gente escuta, você fala, porque ele ficou muito tempo no celular. Esses mitos que vão surgindo aí. Uhum. Alguma outra entidade que você queira falar, que chega também em uma demanda que a gente, como médico, como pai, amigo, enfim, tá atento, que é algo que vem surgindo, que você também queria falar sobre? Tem uma coisa que mudou muito na cirurgia torácica, que é o trauma torácico. É uma coisa que mudou, né? A gente, antes, quando a gente via um paciente que tinha um trauma torácico e fraturava a costela, por exemplo, a gente não tinha. A tendência era não fixar essas costelas, era só tratar. E ainda tem gente que manda imobilizar o tórax, passar uma faixa no tórax, certo? A forma de tratar a fratura de costela ela mudou. A gente hoje tem materiais que são específicos para fixação de costela, o que torna a cirurgia mais simples. Tem a questão do vídeo também, que trouxe uma mudança nessa forma de tratamento. Então, não é toda a costela que é fixada, não é isso. Às vezes, uma fratura, duas, dependendo de como esteja a característica disso, a gente não fixa, não faz cirurgia nenhuma. Mas existem as fraturas que têm indicação de fixação. E existem as que têm indicação de fisioterapia, né? E de remédio para dor, mas não de enfaixar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, assim, não se enfaixa tórax, tá? A gente tem que, se tiver indicação de mobilizar, é com a fixação de costela. É porque limita, né? A Isso, drive respiratório, né? você faz justamente o que você não É quer que que, passa. que Que cause, limite, né? que Acaba limite. tendo Exatamente. complicações. Vamos lá, a gente transitou aí por infecções, né? A importância da atuação da cirurgia torácica em infecções, derrame pleural, que é água na pleura, que muitas vezes precisa de intervenção, pus, que também pode ser provocado, a questão de nódulos de pulmão, que deve ser investigado, a estrutura óssea do crescimento também, traqueostomia, que é uma área de atuação também do cirurgião torácico. Então veja a importância em vários segmentos que a cirurgia torácica é importante da atuação, é uma especialidade extremamente importante. Hoje em dia, como você falou, em relação a trauma, que está cada vez assim, mais, a gente vive num grande centro, e não é só um trauma de acidente de moto, etc. Por exemplo, tem uma conhecida, uma amiga nossa, ela mora em São Paulo e o esposo, e no dia de sábado, como hoje, isso lá para agosto do ano passado, o esposo foi assaltado e tomou um tiro no tórax. E ele foi salvo por um cirurgião torácico. Passou uma alma abençoada, viu ele, o viu com um tiro e levou para o hospital e enfim, foi bem tratado. Essa demanda tem surgido também, eu me lembrei assim sobre essa questão do traumatismo de tórax que a gente vive no grande centro e também por essa questão da violência. Sim, a gente tem, né? O cirurgião torácico atua nisso. O cirurgião geral termina, às vezes, ficando na porta de entrada das emergências e dá outro atendimento inicial, mas nós somos contactados, né, para lidar com o trauma torácico, com o que a gente chama de hemotórax, que é o sangramento para esse espaço pleural que a gente já conversou, ou para fratura de costela. E a gente tem sido envolvido. É importante envolver o cirurgião torácico, sim, no trauma, nessa avaliação inicial, né, do paciente que teve um trauma torácico. Uma outra coisa que eu lembrei, Léo, que eu gostaria de falar, é sobre uma coisa que a gente tem cada dia mais falado, que é a questão da multidisciplinaridade. Ninguém faz nada sozinho, assim. Acho que a cirurgia torácica, ela... Primeiro, é uma especialidade que precisa de um hospital, né? Você não faz isso sem um hospital. E dentro de um hospital, a gente precisa
ter parceria com enfermagem, com físio, com fono em via aérea, com psicologia. É um paciente com trauma torácico, por exemplo, o médico faz o papel ali de indicar ou não tratamento cirúrgico e de fazer o controle da dor desse paciente, mas sem uma fisioterapia, esse paciente não é nada, né? Então, eu lembrei dessa questão da assistência multidisciplinar, como é importante isso. Isso, eu digo sempre isso no consultório, assim, ó, um médico sozinho não consegue dar conta, né? Porque às vezes a gente tem alguns tipos de paciente, aquele que quer que você assuma tudo, a gente não, você que decide. E a gente sabe que hoje está cada vez mais para uma decisão compartilhada. Você dá aquela informação, você fala que você tende a querer fazer esse tratamento, mas a pessoa, se ela tiver hábil, né, mentalmente, ela tem que decidir o que ela vai fazer. Outra coisa são os multiprofissionais. Recente eu estava conversando com um amigo e o filho passou, era um bebezinho, passou agora recentemente por essa onda de bronquiolite, teve pneumonia, foi entubado. E aí ele dizendo assim, eu nunca vi o quanto a importância de uma fisioterapia. Porque, como você falou, é cada vez mais interdisciplinar. Um médico sozinho, ele, claro, mesmo que ele seja hábil, um cirurgião torácico excelente, ele fez um procedimento cirúrgico muito bom. E a gente, como eu faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho, eu sempre costumo falar que um evento ruim, ele foi uma sequência de erros, né? E essa sequência de erros não é só o médico. Tem muita como, erro médico, erro médico, erro médico. E muitas vezes a demanda que chega para o conselho não foi um erro médico, foi um erro de outro profissional de saúde, porque essas, essa, essa equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante para que você faça um tratamento adequado, né? Seja fisioterapia, enfermagem, farmacêutico, e cada vez mais a medicina está isso, como você, importantíssimo que você falou. Porque sem uma equipe multidisciplinar, a gente não consegue atender de uma forma psicólogo também, que é extremamente interessante. Quantas e quantas você chegar para uma criança com essa alteração torácica, ou uma mãe que está com uma criança com traqueotomia, esse acolhimento que a gente precisa acolher e discutir. Quando você está dos dois lados, a gente percebe isso daí. Algo a mais que você queria aí lembrar e falar para o nosso público sobre cirurgia torácica e a importância de algum tema que porventura eu passei aí sem Não, você e acho que suas anotações aí Não, acho que a gente já falou sobre tudo sobre os aí, temas sobre os mais mais importantes. importantes. Isso. E onde a gente acha a doutora Maíra Cali? Onde é que, diga aí suas redes sociais, onde é que você está atuando e como o nosso público pode procurar? Bom, eu faço parte de um grupo chamado Cirtórax, né? Nós damos assistência a muitos dos hospitais de Salvador, então a gente está aí nas principais redes, nos principais hospitais. É, eu atendo num consultório no centro médico ali do Aliança. Minha rede social é Maíra K, né? Maíra é com I, K, a letra K, ponto Cirtórax. Eu faço é um, é um pequeno projeto que eu espero que ainda cresça mais, mas eu tenho uma assistência no SUS também para PECTUS de deformidade torácica, que eu acho que talvez não tenha outra ainda em Salvador ou na Bahia. Então eu consigo ainda fazer pouco para o que eu gostaria de fazer, mas eu consigo dar essa assistência para uns pacientes de deformidade torácica no SUS, alguns deles. Onde é que você está fazendo? Lá no Santa Isabel. Isabel? Ah, É. ótimo. E uma coisa que eu até queria perguntar e passou, mas me lembrei aqui, por exemplo, hoje a demanda do SUS, né? Como é que você vê, como é que o paciente hoje, um familiar, inclusive, surgiu até uma situação recente de alguns casos que para uma demanda de cirurgia torácica. Qual é a via que ele deve fazer? Então, um exemplo, ele está com, para mim mesmo, um cardiologista, tá? Surge no momento que eu estou fazendo o eco, a avaliação, tumor de mediastino que fica próximo ali do coração. Como é que a gente faz para encaminhar, por exemplo, no SUS?
Como é que eu, É, quais hoje, são as hoje é vias através da hoje? central de Sempre regulação. regulação. É central de regulação. O ambulatório especificamente de PECTUS, eu consigo um caminho, porque a gente tem que filtrar muito, né? Quando a gente deixava aberto, às vezes chegava alguma dor torácica por infarto no, no ambulatório de cirurgia torácica. Então, não dá para ser, né? Porque é um negócio muito específico, a gente tem um número pequeno de atendimento ainda, é uma coisa, né, muito inicial. Então, não é através disso, assim. A gente consegue, às vezes, a central de regulação, né, é o grande organizador disso, mas eu consigo ainda fazer um filtro através de outros colegas para esse ambulatório. Mas as outras coisas terminam sendo através da central de regulação mesmo. Pessoal, então nós chegamos aí ao final do podcast Saúde em Pauta. Eu queria agradecer demais, assim, a minha colega, a doutora Maíra, porque eu sempre digo, o médico, ele tem sua demanda profissional, sua demanda pessoal, a gente vive num turbilhão de coisas e, assim, as pessoas se desprenderem um tempo para estar aqui explicando, porque esse é o objetivo, desse podcast, da rede social que eu tenho feito. É também informar as pessoas, porque é tanta, eu não, hoje, sinceramente, eu nem consigo mais. Antes eu ainda dava o trabalho de quando surgia alguém falando o que eu achava que aquilo ali não estava respaldado pela medicina, eu ainda tentava fazer uma denúncia ou escrevia que aquilo ali estava errado, mas é tanta enxurrada de coisa falsa que a gente não tem tempo de fazer isso. Então, o que que a gente faz? Tenta trazer médicos experientes já bem respaldados, pessoas que têm uma ética profissional e são bons tecnicamente. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero agradecer muito a Maíra por ter vindo aqui nesse podcast com temas extremamente relevantes para a sociedade. E muitíssimo obrigado, Maíra. E de repente aí mais para frente, nos próximos, alguma demanda que a sociedade vai mudando muito, né? Cada vez mais a medicina muda, a gente conversar sobre outras coisas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade de falar de um tema que eu amo, né? Adoro cirurgia torácica. Acho que eu sou super realizada com minha especialidade. Então, é um prazer conversar sobre isso aqui. Ok, pessoal, obrigado e até o próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.